Seja bem-vindo ao SAFcast, o seu podcast sobre empreendedorismo jurídico, marketing, vendas, gestão e, é claro, muito dinheiro no seu bolso. Eu sou o Marcelo Saf, CEO do escritório Saf Araújo Advogados e da Saf Editora. Tamo junto e é só o começo. E hoje estamos aqui com essa figura ilustre. Mal começou o podcast e a gente já tava rindo aqui no bastidor. Fábio Soares, seja bem-vindo, meu querido. Você que, sem dúvida nenhuma, é um dos meus maiores cases. Sem dúvida nenhuma, é um dos meus maiores. Porque tá todo mundo assistindo, então não posso falar que você é o maior, Fábio. Mas, cara, você é um cara que se destaca muito lá dentro da mentoria. O Fábio tem um escritório, é advogado. E esse podcast já tinha que ter saído há muito tempo, porque você é referência lá dentro. Pra todo mundo. Todo mundo vê o Fábio como o cara que fez dar certo. Quem é o Fábio Ribeiro? Conta pra gente, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, pessoal, boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia pra todo mundo aí. Obrigado, Saf, pela oportunidade de estar aqui participando desse SAFcast. Vamos aí contar um pouco da história do escritório, minha, dessa situação toda que chegou até hoje, né? Até de como que eu te conheci, aquela coisa toda. E quem é você? Qual que é o seu escritório? Como é que você começou na advocacia? Tem quanto tempo? Você abriu o seu escritório desde o começo? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, então, que a galera gosta de saber. O meu nome é Fábio Ribeiro, eu sou sócio hoje do escritório Agostinho Soares Advogados Associados, e a gente trabalha especialmente na área bancária, tá? Mas no fundo a gente é full service também, porque a gente faz muitas parcerias com alguns advogados especializados, né? Mas o ponto base é na área bancária. Eu comecei a advogar em um escritório, como eu era gerente do escritório fui gerente durante uns 10 anos, né? E no final de 2016, eu resolvi montar o meu próprio escritório, 2017. E aí pedi demissão e saí do escritório, né? Fiz um tempo lá, fiz um pé de meia e tal, e resolvi sair do escritório. Peguei uma sala num prédio simples de 20 metros quadrados. Não foi na Augusto Lima, não. Foi até num lugar melhor, mas o prédio era bem simples. Foi ali atrás do prédio do Oscar Niemeyer, aquele da Praça da Liberdade. Sei. Na rua de trás, ao lado de uma delegacia de polícia. Um prédio bem todo pichado. Perto do Detran, mais ou menos. Móveis lá da... Como é que fala? Da Via Expressa. Topa tudo, móveis usados. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Batia um sol do caramba. E a portaria fechava. Não tinha, na verdade, tinha um banheiro lá que nem se podia chamar de banheiro, não tinha nada. E, na verdade, era eu e minha esposa, praticamente. Não tinha, ela me ajudava um pouco, a gente tem uma filha na época pequena. Um abraço pra Camila, é verdade, um beijo. E ela me ajudou muito no começo, né, porque foi uma época difícil, porque a gente estava acostumado, a vida inteira eu trabalhei como associado, então... A gente, quando sai, fica sem aquela garantia de que vai receber aquele valor naquele tal dia para pagar. E eu já tinha família, já tinha tudo. Como é que foi sua jornada lá nesse escritório, cara? Você começou como advogado e se tornou gerente? Como Sim, é que foi? eu sou de Varginha, né? Então, eu não tenho... Meus irmãos não são advogados, mas um mora em São Paulo, um é analista de sistema, o outro é engenheiro. Meu pai é funcionário, foi aposentado da Receita Federal. E então, assim, eu não tenho uma vida que veio ninguém da advocacia. Então, não tinha ninguém a me apoiar, né? E eu tive que me virar. Então, eu vim para Belo Horizonte, aí, porque lá em Varginha não tinha campo, né, e tal. Vim para Belo Horizonte e fui mandar currículo. Aí, me chamaram para entrevista. Na verdade, na primeira entrevista que eu fui, eu acabei ficando. Entrei como advogado normal. Pé de chinelo mesmo. Fazendo prazo. R$1.000. Não, eu lembro direitinho. R$800. R$800. E era CLT? Já era casado. Não, era CLT ou era filho do bigode? Filho do bigode. Nessa época eu morava no Prado. Tá? Calafate, se bobear. Não, era Prado. Ali já era Prado. Perto ali da PM, na Rua da Platina ali. Sei. Que cheiro de cocô de cavalo, danado. Danado, era difícil. E pra economizar, cara, eu ia a pé e voltava a pé, não gastava nem com ônibus. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente chega numa posição hoje, acha que caiu tudo do céu. Mas, na verdade, não vê o caminho que a gente trilhou até chegar hoje. Exatamente. Né?
Então, passei lá, entrei como advogado normal, fazendo prazo, fazendo petição. Naquela época não existia PJE, não tinha nada. Eu tinha que ir a Betim, fazer carga de processo de 5, 6 volumes, voltar no ônibus e chovendo às vezes, fazer audiência, e aquela coisa toda. E depois fui subindo. Aí ele começou a ver que eu tinha um tino para poder conversar com o cliente e tal. Aí me colocou para atender cliente, fechar contrato e tal. E fui começar a gerenciar o escritório. Então passou um tempo, eu fiquei praticamente na gerência de todo o escritório. Da área jurídica, da área comercial, tomava conta de praticamente tudo. E só que chegou uma hora que eu vi que eu precisava de ter liberdade, minhas coisas, a minha liberdade, meu jeito de fazer as coisas. E eu precisava sair dali, porque chega uma hora que não dá mais. Você vê que acabou, não perdeu a graça. Você chegou a ser sócio lá, não? Não cheguei a ser sócio, não cheguei a ser sócio, né? Até porque, por falta de oportunidade, não foi, mas eu não queria, porque eu já tinha essa ideia de sair. Então eu não queria me amarrar mais, eu queria, na verdade, era desvincular. Então eu peguei e chegou um dia, pedi para sair. Aí aluguei essa sala, né? E eu tinha que tirar o dinheiro de algum lugar. O sustento da família. E como eu não conhecia ninguém aqui dessa área, e eu vivia só dentro do escritório, então eu não tinha relação nenhuma com advogados, com ninguém. Então, eu sou da época, eu não sei se você vai lembrar disso, se é dessa época, que os advogados anunciavam no jornal Super. Até hoje anunciam. Até hoje, mas hoje não é, mas dá o retorno que dava antigamente. Sim. Antigamente, o Google Ads... Era o Super. Era o jornal Super. Se anunciar no jornal Super ali... Eu lembro o tamanho do anúncio, você brigava pelo tamanho do anúncio, era... Você é o rei do anúncio há anos, Fabão. Então você colocava ali, nossa, teu telefone bombava. Então era o Google Ads da época, eu sou daquela época, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa. E nesse período já estava iniciando-se assim, uma onda de mercado digital na advocacia, mas era proibido. 2017, né? Era proibido, todo mundo tinha medo, aquela coisa toda. Eu falei, gente, ou eu faço alguma coisa, ou eu vou passar fome. Como é que eu vou pagar meus boletos? Eu vou viver de mesada do meu pai, pagando meus boletos, com família e tudo, não tem como, eu tenho que fazer, tem que dar um jeito. E comecei. Aí não tinha dinheiro para pagar gestor de tráfego, que também na época era uma coisa muito difícil de conseguir. Era bem complicado, porque não tinha, que nem tem hoje aí, que você acha em qualquer lugar, né? Aí não vamos entrar em detalhes dos bons e ruins, né? Mas SAF Market é bom, o resto é ruim? SAF Market é ótima. E, inclusive, eu sou cliente. Então, assim... eu tive que começar. Aí comecei a ver vídeo no YouTube, como mexer na plataforma, aquela coisa toda. Eu mesmo comecei a fazer os anúncios... Queimei muito dinheiro porque fazia as coisas erradas e tal, mas eu só tinha R$500 para gastar por mês. E você já tinha sociedade nessa época, 2017? Não, era sozinho. Você é Camilo? Aí... E aí você começou a torrar os 500 por mês e deu certo? Aí começou a rodar, era só bancário, porque eu só sabia fazer bancário. Né? Eu só sabia fazer bancário naquela época, né? As teses, as questões de acordo com o banco, eu só sabia fazer essa parte. E a Camila mexia mais com a área de família, como ela gosta até hoje. Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a dar retorno naquele dinheiro que eu estava colocando no Google Ads. E aí eu reinvesti o dinheiro e pegava a sobra. Sempre contando com um valor para pagar o aluguel, para pagar isso, para pagar aquilo. Aí, de repente, um amigo meu que já era advogado, já tinha um escritório aqui em Belo Horizonte há algum tempo, nós sentamos, conversamos, né, que é o Max Agostini, meu sócio hoje. Um abraço pro Max, tamo junto, Max. Nós sentamos, conversamos e resolvemos unir os dois escritórios. Aí fomos para um coworking, ali no Amadeus. No Amadeus, da Você sempre foi daquele lado ali, né? Você sempre gostou ali, naquela região. E aí fomos pra lá. Aí a sala já aumentou um pouco, de 20 metros quadrados, que fomos pra uns 30. Já tinha um banheirinho, pelo menos? Tinha ar-condicionado. Era um cowork legal, É um cowork legal, né? Da Regus, é uma coisa interessante. A gente queria já fazer uma coisa mais... Né? Mais prêmio e tal. Já tava entrando um dinheirinho bom de Google Ads. Aí já dava pra dividir as contas por 2. A gente teve que tirar dinheiro do bolso na época, que lá não é barato. Desde 2017 você fazia o Google Ads? Sim, há muitos anos. Tá? E sem saber, eu não fui porque tinha que arrumar de algum lugar. Não conheço ninguém, não sou daqui, meu pai não é advogado, não é nada, de algum lugar tem que sair. E o Jornal Super não estava dando tão certo mais, tá?
Então, eu tentei fazer isso. E acabou dando certo. Aí nós fomos contratando. Primeiro nós contratamos um estagiário, a Camila sempre com a gente. Ajudou lá muito no começo. Ela atendia telefone, fazia contrato. Aquela coisa administrativa mesmo, Sim. porque a gente não tinha grana para contratar. Sim. Ela, inclusive, trabalhou de graça lá há muito tempo. Sim. Por isso que hoje tá com você comendo a carne. Roeu o osso, tá comendo a Exatamente. carne. Agora vai morar no apartamento de 2 milhões em Vila da Serra. Então, ela ajudou muito. E aí contratamos o primeiro estagiário, colocamos lá para poder fazer o comercial, atender telefone, que o volume de ligações já estava aumentando, aquela coisa toda. E conseguimos aí depois já gerar um faturamento bem interessante, que nós alugamos saímos dali e passamos ali para funcionários perto do Pátio Savassi ali, para um escritório de 170 metros quadrados. E tá lá até hoje. E estamos lá até hoje. Hoje são praticamente, acho que umas 15 pessoas, entre administrativo e advogados, que dependem de nós, né? Hoje, graças a Deus, aí, é o que eu falo, se não fosse o Google Ads na minha vida, tudo que eu tenho eu devo ao Google Ads. Porque se não fosse o Google Ads, desde o início do meu escritório, eu não sei como eu estaria hoje. Talvez eu teria voltado a ser advogado associado, talvez, não sei, teria voltado para Varginha, não sei. Sim. Porque eu não vejo outra maneira de um advogado iniciar hoje sem estar no digital. É Sim. impossível. É impossível. Você vai fazer o quê? Panfletar? Você vai abrir um escritório, esperar distribuir cartão seu, esperar indicação boca a boca? Não faz sentido. Isso não existe mais. Isso não Exato. existe mais. Exato. Né? Porque hoje, como a gente busca tudo no Google, o cliente também busca no Google. Sim. Aqui, ó. Tem 2 pessoas aqui atrás, aqui no bastidor. O que eles estão fazendo? Estão no celular. Por quê? Porque o mundo tá conectado, Fabão. Sim. O mundo tá conectado. Tudo você compra pela internet, cara. Tudo. Inclusive serviço jurídico. E atenção, eu vi um outdoor que era genial, né? Era assim, a galera, o cara, não lembro direito como é que era, mas era alguma coisa no sentido de, cara, por que você vai anunciar aqui se até o motorista tá olhando pro celular? Então, antes Exatamente. na estrada, você tinha aquele outdoor. Não durma no volante, durma no colchão castor. Você tinha aquele outdoor tradicional na estrada. Sim. Só que hoje não. Hoje o cara não tá olhando pro outdoor. Hoje o cara tá no Sim. celular. Então você tem que estar ali, velho. E você entendeu isso lá em 2017. Genial, genial. Você entendeu isso antes de mim, antes da maioria das pessoas, né? Então, nesse caso aí, eu fiz uma aposta. Sim. Como eu acho que vai ser do futuro alguma outra situação que seria o metaverso. Sim. Eu acho que o futuro vai estar naquilo lá. Sim. Eu acredito que vai ser isso. Mas hoje, se você não tá na internet, não adianta. As pessoas procuram. Hoje é normal. Sim. A minha filha de 10 anos, qualquer coisa que ela quer, procura no Google. Hoje é uma coisa normal para as pessoas. Sim. E tem muita gente que fala, empresário não procura advogado no Google. Não existe isso. Eu tenho cliente, hoje eu advogo em 18 estados e 4 países, né? Internacional, Então, Fabão. 4 países. Brasileiros que moram lá, Sim. né? Mas que tem coisas aqui no Brasil, empresas, etc., que a gente advoga para eles. Por quê? Porque também eu não trabalho só no bancário, eu trabalho em outras áreas. Nós vamos chegar né? lá. Você vai contar pra Então, gente. eles nos procuram muitas vezes pela área bancária, porque estão com dificuldade e tal, com a empresa no Brasil, mas desaguam em outras situações. Uhum. Então, nesse caso, foi o que aconteceu para isso chegar a 18 estados, tá? Essa que é a grande questão. Nós vamos chegar lá. Calma, segura. Nós vamos chegar lá. Mas em 2017 a 2019, você foi subir. A 2021, 2017 a 2021, você foi subindo progressivamente, foi escalando, Isso, as foi coisas foram escalando. melhorando. A gente começou com um estagiário, aí depois contratamos um advogado, sempre ali fazendo as contas. Sim. Né? E como é que é a questão, como é que foi a questão da sua sociedade até hoje? Você é muito bem resolvido com isso, o Max é nota 10. Mas como é que foi essa fase que vocês juntaram os escritórios ali? Vocês abriram a sociedade e falaram, cara, vamos acreditar nisso aqui, vamos acreditar no digital, vamos 50-50. Como é que foi isso lá na época? Não, como a gente começou, né, tirando dinheiro do bolso para pagar as contas, né, ou praticamente o dinheiro do escritório servia para pagar as contas e pronto, então foi tudo no começo, foi 50-50. Os processos que eram meus, Uhum. ficaram como meus até hoje, Uhum. e os processos que eram dele,
são dele até hoje. Que hoje são que hoje irrelevantes. praticamente não são nada. São irrelevantes perto do que vocês construíram. Exatamente. Hoje Sim. a gente tem aí mais de 6 mil processos em andamento, fora os inativos, Sim. né, os baixados. Então, nesse caso, foi tudo muito tranquilo e eu dou muito bem com ele. Ele aceita todas as situações do digital, ele acredita no digital, né? Sim. O problema é quando você tem um entrave com o seu sócio Sim. sobre a questão da Sim. aplicação dessa situação. E não tem como. Sim. Ele já viu também que não tem como não ser de outro jeito. Sim, porque viu o resultado também. Tem resultado, exatamente. Né? Sim. É um investimento. Por isso que o Google Ads lá no escritório, por exemplo, a gente coloca como investimento, não como custo. Sim. Tá? Exatamente. Porque ele devolve aquilo multiplicado. Exatamente. Então não é custo. Exatamente. Esse insight que o Fábio tá dando aqui vale ouro. Ó, você é advogado, Google Ads, tráfego, agência de marketing, web designer, seja o que for para sua prospecção digital, não é custo, é investimento. Você precisa entender isso. Tá? Enquanto você estiver lidando com, o tráfego é custo, então a primeira coisa que você faz, você corta o tráfego na hora que aperta. Cara, você não vai progredir. Isso é investimento, você tem que estar sempre investindo. E aí, Fabão, como é que foi? 2021, apareceu um maluco lá na sua tela, como é que foi que você me conheceu? Não, na verdade, eu vou voltar um pouquinho. Eu tava feliz e alegre. Eu comecei eu já conheci o marketing digital e tal, né? Jurídico. Mas eu comecei na região metropolitana de Belo Horizonte. Uhum. Eu só advogava aqui, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima. Ponte Nova, só nessa região, Nova Lima, as cidades. Sim. Contava as cidades no dedo. Eu nunca me imaginava, porque antes da pandemia, principalmente antes da pandemia, a pessoa procurava através da internet, mas ele agendava para ir ao escritório presencialmente. Sim. Então ele marcava horário, igual você marca hoje para ir ao dentista, para ir ao médico. Eles iam até o escritório. Não existia esse negócio de fechar automaticamente. Fechar por telefone. A pessoa queria conversar cara a cara, queria te conhecer, queria ver a estrutura do escritório. Se o escritório era bonito, onde que era, se era bem localizado. Queria te conhecer. Sim. Porque senão não fechava, não, é Sim. golpe. Sim. Então eu só advogava naquela região, porque eu achava impossível alguém de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, contratar um escritório sem vir. Sim. Sem vir aqui. Aí veio a pandemia. Fechamos o escritório durante 3, 4 meses, fechado, com porta fechada mesmo. De março a junho. Voltamos a abrir meia boca dia 1º de junho. Aí o escritório muito ruim mesmo. Ninguém estava procurando nada no Google, porque era uma época de pandemia, estava tudo fechado, ninguém sabia como ia ficar isso. Aí chegou em janeiro de 2021, eu falava, gente, eu preciso dar um jeito nesse negócio. O negócio não pode ficar assim. Né? O negócio não pode ficar assim. A gente sempre tem que dar um jeito. A gente tem que se virar. Uhum. Né? O importante é se virar. Caiu o faturamento na pandemia? Caiu o faturamento na pandemia. Uhum. Caiu o faturamento. Principalmente no segundo semestre. Uhum. Mas aí depois de janeiro de 2021, tô lá na internet, no Instagram, né? E vem um patrocinado. Eu falei, putz, um moleque, o que será que esse moleque tem pra me ensinar, gente? Olha pra você ver, vem ganhar dinheiro, não sei o quê, de escritório digital, de jogar em todo o país, blá, blá. Eu falei, o que esse rapaz tá falando? Que esse cara é louco. Aí eu lembro direitinho, era R$ 1.500 a coletiva. Você pagou barato. Então, entrou era na R$ 1.500. Comprou o Bitcoin barato. Aí eu falei assim, 1.500 conto, cara. Vai, Vou ver o que vai dar, né? Se não for bom, paciência. Pelo menos eu tentei, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Sim. Porque a gente não pode deixar as coisas achar que cai do céu. Exato. Não cai. Você tem que fazer alguma coisa. Então fui lá e apostei. Aí eu não lembro quantas pessoas eram na T1, você lembra? Cara, deve ter dado ali umas 90, eu acho. Não lembro. Umas 80, por aí. Por aí. 60, 80. Era mais ou menos alguma isso. coisa assim. E aí eu comecei a assistir as primeiras aulas e tal, e aí o Saf todo empolgado, aquela coisa que ele fala. E eu, gente, que mundo é esse que esse moleque tá, que eu não tô? Eu não vivo no mesmo planeta que ele. Aí fui começar a falar de várias plataformas de assinatura eletrônica, de isso, daquilo, plataforma de chatbot, e isso, de saque, pá. Eu falei, gente, eu não entendo nada disso, o que esse cara tá falando? Porque eu sou velho, em relação a você, eu sou velho. Quantos anos você tem, Fabão? Eu tenho 46. Não, 20 anos a mais que eu. Então, quando eu tava saindo da faculdade, entrando na faculdade, sei lá, você tava nascendo, tá bom. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos por aí. Então, na verdade, aí eu comecei, eu falei, gente, eu vou ter que pegar isso, eu tenho que aplicar. Eu tenho que aplicar isso e vou ver se vai dar.
Aí comecei a aplicar essas questões. A questão do controle de gerenciamento de boletos, aquela coisa, porque a gente fazia boletos, mas era através de banco, não tinha um controle. A plataforma que a gente usa hoje, né, ela te dá um controle de fluxo, de recebimento, de um Sim. monte de coisa que é muito interessante. Sim. Então você deu vários insights ali que organizou o escritório de uma certa maneira. Aham. A questão do comercial, né? Nós implantamos a questão da organização do comercial, né? Eu criei um método através do que você colocou na questão de vendas, né? Porque na época eu conheci o Gustavo, aí eu queria ter vários Gustavos no escritório, Aham. né? Porque eu já não estava aguentando a demanda. Sim. Isso lá para março, abril de 2021, Por que a demanda subiu? porque eu comecei, aí eu abri o leque E eu lembro para o Brasil. Eu lembro o dia que a gente falou isso na Cal. Foi uma das primeiras aulas, você falando assim, não, mas eu faço aqui só região metropolitana, não tô entendendo esse negócio do país todo. Eu falei assim, Fábio, testa. Testa, abre, testa. E olha que você tem uma conta de Google Ads lá de 2017. Aquilo ali vale petróleo, cara. É uma conta que o algoritmo tá inteligentíssimo. Ele já sabe o que é que você precisa. Quanto você já investiu ali? Mais de R$1 milhão, meio milhão, sei lá. Hoje a gente investe praticamente mais de R$20 mil por mês em Google Ads. Sim. E retorna 10, 12, 15 vezes isso. Sim, olha isso, né? Não existe Entendeu? Algo que dê isso. Nada. E eu falo porque eu também tenho produtos digitais, eu tenho infoprodutos, e cara, o meu ROI na advocacia é muito maior do que no produto digital. Então a melhor coisa que existe no mundo pra você vender na internet é serviço. Isso, é serviço. E outra coisa, é sinceridade, não mentir. Uma coisa que eu coloco lá no escritório, porque hoje tem muito golpe por aí. Muita gente que fala que faz isso, faz aquilo. E o cliente do Google é um cliente, ele desconfiado. Então você tem que ter uma maneira de tratar o cliente do Google diferente do cliente indicado ou do cliente que vai ao seu escritório. Então você tem que ter uma maneira de fazer aquilo. Né? Então eu tive que montar um método, uma maneira de conversar com esses clientes para eles entenderem. Então, aí eu comecei a colocar, aumentar. Eu falei, vou testar Minas inteiro, vou testar São Paulo. Aí coloquei o DigiSaque no escritório, aí aquele monte de gente chamando. Eu tive que aumentar meu comercial, porque eu mesmo atendia os clientes na época, não aguentava falar mais. Aí eu treinei o comercial para como virar contrato, né, atender o cliente, passar segurança para o cliente, sem mentir para o cliente. Porque muito advogado fantasia as coisas e promete coisas para o cliente que não existe. Promete prazo, promete retorno. Não tem como. Então, tem como você fechar clientes através do Google, fechar clientes à distância, simplesmente você passando segurança e contando a verdade. Sim, existe isso acontece. Você faz isso, você vive disso. E a minha equipe comercial hoje, ela é treinada para isso. Porque fechar cliente mentindo pro cliente é fácil demais. Só que a consequência vem 15, 20, 30 dias depois. Exato. Então, você tem que... É uma maneira de ser fechado de não ter problema futuro. Né? Você está mexendo com vidas ali também. Exato. Né? Você está mexendo ali, nós estamos mexendo, às vezes, com o financiamento de uma casa de alguém que está com um problema, né? Uma busca e apreensão, uma situação bancária que a pessoa, às vezes, levou uma vida para poder juntar o dinheiro. Então, a gente tem hoje esse tipo de comercial que leva o cliente a entender que ele precisa mais da gente do que a gente dele. E aí você foi aprendendo as coisas lá dentro da mentoria, você entrou na turma 1. Turma 1. Entrou em janeiro de 2021. Isso. Você foi aprendendo, depois você entrou no level 2, depois você entrou na fraternidade. O que te fez continuar? Olha só, como eu disse, meu escritório é praticamente no bancário. Aí, o que acontecia? Eu já tinha algumas parcerias desde o início do meu escritório. Porque algum cliente ou outro vinha me procurar. Mas eu, como não conhecia muita gente, eu não estudei em Belo Horizonte, eu não tinha um círculo de amigos em Belo Horizonte da área, eu ficava só atrelado a algumas pessoas que eu conhecia. E dentro da mentoria e depois da fraternidade, você tem pessoas especializadas em várias áreas do direito que você consegue fazer o networking ali, assim, incrível. Você não deixa mais dinheiro na mesa, você não deixa de atender o seu cliente. Eu tenho por exemplo, agora, eu recebi aqui um WhatsApp aqui de um cliente que está do Rio de Janeiro que tem um problema com a Receita Federal de 3 milhões. Você vai indicar a Thalita. Já passei para a Thalita dar uma olhada,
já me passou a listagem de documentos que precisa, já mandei para o cliente, a gente vai marcar uma call com o cliente até o final da semana. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que a Thalita, por exemplo, é altamente especializada na área tributária, né? Como outros lá dentro da fraternidade também. Sim. Tem o Riva, tem outras pessoas lá, né? Então, mas você tem confiança nela em entregar o seu cliente. Exatamente, porque eu sei que ela é especializada nisso. Não é simplesmente você pegar alguém que falar, esse cara aqui mexe com tributário. Não, eu sei que eu vou entregar um cliente meu para uma pessoa que realmente é responsável e que conhece da matéria. E vai pegar um pedágio. Exatamente. E vai aumentar o seu faturamento por meio de parceria. Para ela é bom. Porque o cliente não viria. E para mim também é bom. Sim, claro. Por quê? Primeiro, o cliente, se eu falo que eu não faço, ele vai procurar outro. Principalmente o empresário. E às vezes o outro escritório oferece. E oferece, o problema do outro escritório é oferecer o bancário também. Exatamente. Eu já perdi cliente por causa disso. Exato. Então um cliente vem, vamos supor, você tem lá um cliente bancário bacana, mas aí ele traz um problema pra você, olha, eu tô separando da minha mulher. E você não consegue atender. Não, eu sou mega especialista em bancário. Eu não consigo te atender no família, porque eu sou mega especialista. Aí ele acha um cara que faz família e daqui a pouco ele leva o bancário pra esse cara. Porque ele vai pegar mais confiança nesse cara. Sim. Prefiro deixar tudo num lugar só. Exato. Prefiro deixar tudo num lugar só. Então, por isso que é muito mais interessante você ter essa capilaridade e conseguir falar, olha, eu não sou especialista, mas eu tenho uma pessoa para te indicar que trabalha em regime de parceria comigo. Ou eu tenho um sócio da filial lá do Quinto dos Infernos. Isso. Entendeu? Exatamente. Você pode usar essa. Você pode falar, olha só, você é advogado, dica para como você apresentar um parceiro para o seu cliente. O meu sócio da filial lá de Natal. Pronto, você não precisa falar que o cara é seu parceiro. Não, porque aí você vai explicar demais, o cliente não vai entender, vai ficar aquela coisa mal conversada. Meu sócio lá da filial que faz tributário. Pronto, exatamente. Por exemplo, eu advogo com uma madeireira aqui em Contagem e teve uma fiscalização do IBAMA lá, ela tomou uma multa e eu fiz parceria com o Igor. Sim, meu pessoal lá do Mato Grosso que é especialista no ambiental. Exatamente. Precisamos entrar com mandado de segurança, conseguimos eliminar, conseguimos tudo. Por quê? Ele é altamente especializado na área ambiental. Exato. E eu iria falar para o meu cliente, não, eu não sei ambiental, não posso fazer, não vou pegar. Sim. Então é complicado. Então é bom para mim, é bom para o cliente. E é bom para o cara e é bom para o Igor, por exemplo, nesse caso do ambiental. Exato. É bom para todo mundo. Sim. Então, desde que você conheça a parceria, desde que você saiba que a pessoa é responsável, porque ela que vai tocar o processo. Eu não posso ficar aqui preocupado, nossa, será que o Igor, será que a Thalita fez isso? Será que o Igor cumpriu o prazo? Cumpriu o prazo? Nossa senhora, eu não posso. Você tem que ser alguém de confiança, não pode pegar qualquer um. Sim. Então, mas lá dentro da fraternidade, você vai sabendo... as pessoas que mais você tem ligação. Você vai fazendo seu ciclo. Exatamente. Você vai fazendo mais ligação com um, com o outro, você vê a movimentação da pessoa naquela área e você acaba agregando valor ao seu escritório sem precisar elevar o custo. Sim. De contratar. De formar uma folha até, por exemplo, a Pamela também, que é minha parceira lá, a gente tem muitas parcerias, né? Eu vou contratar a Pamela lá no escritório. Quanto que eu vou pagar pra Pamela? Exato. Pra Thalita, pro Igor? Exato. Entendeu? Então, são várias pessoas, né, que não dá pra poder você pagar um salário, nem ela vai querer. Sim. Nem a pessoa vai querer. Né? Sim. E eu não vou pegar, por exemplo, a Thalita. Nós pegamos lá, porque são coisas recentes. Nós pegamos um cliente da Paraíba, um empresário, tá? Vindo do Google Ads, do Maranhão, da Paraíba é outro. Do Maranhão, com uma multa da Receita Estadual de 8 milhões. Entendeu? Olha aí. Então, olha pra você ver. Veio do Google Ads, sim, 8 milhões. Nós fechamos um contrato de propositura de 6 dígitos, sim, mais uma porcentagem em cima dos 8 milhões. Sim. Genial. Entendeu? Então, Genial. E eu tô tranquilo que ela tá conduzindo e não tô nem sabendo o que tá acontecendo. Sim. Não é largar o cliente pra lá. É porque você confia nela. Eu confio nela como se eu confiasse em um advogado que trabalhasse no meu escritório. Do mesmo jeito, você deixa sua filha com a babá. Sim. E vai trabalhar. Exatamente. Você deixa o seu eu não cliente. posso preocupar, a babá deu água pra ela, trocou a fralda, deu comida, fez ela dormir, deu banho. Sim. Não posso. Você Sim. tem que confiar. Sim. Por isso você tem que cuidar nas Selecionar escolhas. bem. Exato. Cuidado nas escolhas. Exato. Não é qualquer um. Exato. Tá? Exato. Porque você vai colocar... Porque você pode perder cliente, assim. Exato. Clientes bons. Sim. E é nas duas pontas, né, Fabão? Porque dentro da mentoria, tanto você encontra, dentro da fraternidade principalmente, tanto você encontra essas pessoas para você colocar o seu cliente, como outras pessoas te procuram para trazer o cliente delas para você. Várias. E isso já aconteceu lá dentro Já aconteceu várias vezes. Principalmente,
tem outras pessoas que mexem com outras áreas, né? Que às vezes aparece um cliente bancário, às vezes aparece um cliente de holding, que a gente constitui muita holding também, mas e eles, Fábio, eu tô aqui com um cliente de tal situação, ele tá querendo uma holding para fazer. O Lana mesmo, ele tá aqui, nós estamos negociando uma holding lá de uma cliente dele, né? E ele não constitui holding, mas ele sabe que eu constituo, a gente faz parceria, ele atende o cliente, é bom pra ele, é bom pra mim, é bom pra todo mundo, Todo mundo ganha. Todo mundo. Todo mundo ganha. Entendeu? E você não precisa ficar explicando isso pro cliente. Sim. Né? Você falou do apartamento aí. E não é só advogado que faz isso, não. O corretor de imóvel, o meu corretor lá que estava procurando apartamento para mim, entrou em contato com a corretora que estava no meu apartamento que eu comprei, eles negociaram lá entre eles lá, eu não quero nem saber para quem vai o dinheiro. Exato. Entendeu? Exato. Se tá me atendendo, se ele vai, ele que se vire lá agora com o corretor lá. Exatamente. Eu costumo dizer que o cliente, ele quer o problema resolvido. Isso. Né? E se você tem um time, ainda que seja um time de parceiros, por exemplo, né, que não precisa ser explícito isso para o cliente, é um time. Mas se você tem um time composto, eventualmente pelo seu sócio, você, um parceiro, tal, você consegue entregar para o seu cliente o que ele quer, a solução. Sim. O cara quer dormir tranquilo. O Sim. cara quer deitar no travesseiro e saber, putz, eu tenho um time preocupando comigo, o Fábio lá em Minas, a Thalita lá em São Paulo, Isso. tem um time preocupando com a minha multa. Então o cara pega uma percepção de valor no seu trabalho que é absurdo. Aí o que acontece? Daqui a pouco, e aí não tô nem falando de curto prazo não, vou falar de médio. Daqui a pouco esse cara indica um amigo, que indica outro, que indica outro, que indica outro. Então tudo começou lá no Google Ads e numa estruturação de um time bem alinhado, de parceiros selecionados. Exatamente. Né? E aí não é aquele parceiro ralé que tá fazendo dancinha de TikTok, não. É o cara que pagou 10 conto pra estar dentro do grupo. Sim. Né? O cara que fez a jornada, pagou a mentoria, pagou fraternidade, entendeu. A gente já tirou as maçãs podres, porque a maçã podre não entra na fraternidade, cara. A maçã podre, ela sai. Ela faz a mentoria eventualmente, mas ela sai. Na fraternidade, a gente tem a nata. Então, isso é muito bom, cara. E lá é uma fraternidade. Quando a gente fala fraternidade, é uma fraternidade. Acontece muito isso, né? De algum advogado invejoso de algum lugar fazer algum comentário, algum post, fazer alguma coisa e tal. Todo mundo ali se une para ajudar aquele advogado, né? Sim. Ontem teve uma colega nossa aí que recebeu uma notificação, uma denúncia aí de uma advogada, uma denúncia ridícula, né? E aí todo mundo ajudando ela, que vai ajudar a fazer a defesa, que vai ajudar isso, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo discute, um ajuda o outro, sabe? Não é uma competição. Sim, você vai pra cidade, o Lano outro dia tava com o Murilo lá no Rio, foi super bem recebido. Sim. Fez network, teve acesso às pessoas que o Murilo tem acesso. Sim. Né? Então Ninguém acha que vai roubar o cliente do outro. Exato. Entendeu? Eu acho que a Thalita depois vai roubar esse cliente meu. Não tô nem preocupado com isso. Exato. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe que isso não vai acontecer. E nem eu também. Sim. Entendeu? Quando o cliente é passado pra mim. Sim. Às vezes eu fecho outro contrato, né? Que já aconteceu isso com o Paulo, por exemplo. Com o Paulo Guedes, lá de Recife. Nós fechamos uma hold com um cliente, depois ele me procurou por uma execução grande lá no Rio de Janeiro. Eu falei, Paulo, fechei aqui com aquele cliente tal lá do Rio de Janeiro, assim assado. Ele nem tava sabendo. Sim. Entendeu? Mas você tem que dar aquele retorno. Sim. Porque o parceiro, o cliente sempre vai ser que veio do parceiro. Sim. Né? Você tem que dar essa... É que nem time de futebol quando você vende. Sempre tem quando você vende o jogador, sempre tem uma beirada depois. Sempre. Né? Sim. Então, sempre vai ter. É uma coisa que vai vir direto. Pra quê? Pra parceria perdurar. Sim. Né? E me fala uma coisa, Fabão, disso tudo aí, cara, você acha que a virada de chave foi essa estruturação de parceria no seu escritório, ou seriam duas viradas, uma organização e essa ampliação a nível nacional e mais a parceria? Hoje a parceria ela representa quanto do seu faturamento? Olha só, a virada de chave, sabe, foi sinceramente, quando eu entrei na mentoria, parecia que eu tava com um amigo meu, o Túlio, lá de Varginha, que hoje tá lá dentro que também. Hoje tá na fraternidade, que começou a ver os meus posts, né? Ele mora em Varginha, ele me ligou, falou, cara, o que você tá fazendo aí? Eu falei, segue esse cara aqui, depois a gente conversa. Aí ele me ligou, falou, o que é isso? Aí ele fala assim, cara, eu tô vivendo dentro de uma caverna. Quando eu entrei na fraternidade, eu vi que eu tava vivendo dentro de uma caverna. Sim. Só que o que eu fiz? Você tem que aplicar tudo aquilo que você aprende. Exatamente. Não adianta a obesidade mental, né? Exatamente. O cara acha que pagou, tá rico. Isso, não é isso, irmão. Tem um processo. Você tem que aplicar. Então, hoje, o advogado que está começando, eu não tenho dinheiro para o Google Ads, eu não tenho dinheiro para tal coisa. Deixa de viajar um ano. Exato. Deixa de fazer certas coisas Vende o carro. Ano. Vende o carro, deixa de ir para bar, corta Netflix, corta alguma coisa.
Você tem que plantar para depois você colher. Exatamente. Ah, eu não tenho dinheiro para Google Ads, mas viaja para Bahia, viaja para não sei para onde. Sim. Tem não sei quantas streamings, tem não sei o quê, tem iPhone 13. Sim. O Lano agora comprou mais um ali. Tá Deve com ter 2 comprado mais agora. 3. Comprou até pro João agora. O Pro Max, de 1 tera. Um iPad pra ele tá jogar ali. Fortnite. Vai até revender Não, mas, iPhone. mas isso que você tá falando é verdade, cara. As pessoas me veem hoje, o SAF, tão novo, já conseguiu ter tanto dinheiro, o cara mora na Alphaville, anda de Porsche e tal. Cara, mas ninguém olha lá em 2019, quando eu tava girando o limite do cartão de crédito. Eu não tinha grana pra pagar fatura. Quando eu comprei os móveis do escritório, eu não tinha grana pra pagar a fatura dos móveis. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma parte da grana, o resto eu não tinha. Pra comprar computador, o caramba 4, ar-condicionado, eu não tinha esse dinheiro. Eu girava o meu cartão. Eu tinha 2 cartões com limites, então chegava a fatura de um, eu passava o outro. Aí nesse meio tempo eu arrumava um dinheiro, aí pagava o mínimo, aí liberou mais um limite, aí eu passava outro cartão pra pegar o dinheiro pra pagar a fatura do outro. Então as pessoas não veem os tombos que a gente levou, não, cara. Principalmente quem tá chegando agora. Sim. Eu vejo funcionário, estagiário chegando lá no escritório, eles acham que a gente caiu naquela sala com ar-condicionado ligado ali, sentado só o dia inteiro, não vai afora, não faz audiência. Faz uns 5 anos, sei lá. Na verdade, 5 é uns 4 anos, pelo menos, que eu não boto o pé no fórum. Sim. Deve eu nunca fazer botei. Uns 3 ou 4, uns 3 que eu não faço audiência. Uhum. Entendeu? Que eu não... Eu fiz muita audiência, cara. Eu fiz muita também. Eu fiz, e o povo vai olhar, não. Esse pessoal que chegou agora no digital é diferente. Cara, eu fiz audiência de caixa do supermercado Dia. Pra ganhar 600 conto. É. 600 reais no final do processo. Pra fazer um acordo pra ganhar 600 reais. Então hoje é fácil olhar e falar, pô, o cara tá bem, não sei o que. Mas, cara, existe um processo que você precisa passar. E digo mais, esse processo só você pode passar. Exatamente. Por mais que você tenha milhares de facilidades. Quando você compra uma mentoria, quando você compra um ingresso para uma fraternidade, uma anuidade para uma fraternidade, você está comprando nada mais, nada menos do que informação. Isso. Só que se você não fizer nada com essa informação, por não exemplo, adianta. tudo que eu já investi, né? Tudo que eu já investi em mentoria, em curso, na fraternidade, etc., tudo já me retornou 20 vezes, 30 vezes. Sim. Só em networking lá dentro. Sim. Assim como tem um cara que não retornou. Que não retornou. Não fez nada. Não adianta nada Exato. você sentar lá. Por exemplo, você pode ver que desde a turma 1 eu falo mais que a boca. Sim, mas é por Eu isso falava. que você é o cara mais visto lá dentro. Mas a gente nem imaginava o que ia virar. Sim. Né? Nem você nem eu sabia que ia imaginava. virar isso tudo. Sim. Né? Sim. Então eu também não. Eu tava ali falando das minhas dores do escritório, falando um monte de coisa e tal, Sim. que é meu jeito de ser assim. Sim. Né? Pijama. De pijama. De pijama, né? Porque antigamente a mentoria era às 8, então eu chegava, eu tomava banho, colocava o pijama e ficava ali no quarto da minha filha. Sim, às vezes com ela. Com ela. E ouvindo e aprendendo aquilo tudo, tirando os insights e tal. Hoje, eu tô numa posição que eu ajudo outras pessoas. Sim. No meu WhatsApp, por exemplo, vem muita gente, tanto do Instagram quanto da própria fraternidade ou da própria mentoria, perguntando como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, na questão de marketing, isso e aquilo. Hoje eu tô numa posição em que eu consigo orientar e isso me agrada. Sim. Porque se eu tivesse, SAF, lá atrás, Teria sido mais fácil. se existisse um SAF há 5 anos, eu não tava morando aqui mais, não. Não, eu tô falando sério, eu não tô aqui pra puxar seu saco, não. Porque se eu não tivesse feito a mentoria naquela época, eu tava talvez hoje lá na Regus, ou então no outro escritório, mas só advogando na região metropolitana. Sim. Porque eu nunca imaginei que isso poderia virar 18 estados. Sim. Eu tenho mais contratos fechados no estado de São Paulo hoje, Aqui. no ano de 2021, de 2021, eu tenho mais contratos fechados no estado de São Paulo do que em Minas. Sim. E foi o primeiro ano que você abriu pra fora. Foi. O primeiro ano você já estourou lá fora do que aqui. Eu ficava tão louco que eu postava lá na fraternidade, o Zapsang, ele dá o número de contratos fechados. Você lembra que você veio do 1 ao 1000? 1000, aí postava 1000, 2000, 3000. Aí, porque eu ficava louco com aquilo, eu falei, gente, isso não existe. Sim. Hoje, por exemplo, a gente, né, lógico, eu tive uma caminhada muito grande nesse período, né, para chegar aos 20 mil reais de investimento no Google, mas é porque eu tenho retorno com isso. Exato. Hoje a gente tem praticamente de 120, 130 chamados por dia. Sim. Então eu tenho uma equipe comercial que trabalha isso tudo. E aí eu te pergunto, cara, será que a advocacia tá saturada?
Tem um cara que recebe 150 chamados por dia no WhatsApp dele, sem a necessidade dele sair do escritório para trabalhar. Ele trabalha dentro do escritório e recebe 150 chamados de pessoas querendo contratar. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Será que a advocacia está saturada? Será? É claro que não está saturada, né, Fábio? Isso. Tem que saber fazer o negócio de forma certa. E tem que aparecer. Sim. Não adianta. Sim. Se você não aparece, não adianta. Se você não tiver ali entre os 4 primeiros do Google, não vai virar. Exato. Você tem que aparecer, não adianta. Sim. Montar um escritório, pegar uma sala, meu pai me deu dinheiro, comprei uma sala, montei violenta e não sei o quê, e ficar sentado ali. Não vai cair do céu, não vai. A sua tia vai contratar uma ação de dano moral porque a Oi colocou o nome dela no SPC e ela vai achar ruim de você cobrar 20% dela ao final. É verdade. Família não, família é diferente. Ó, eu tenho uma premissa na minha vida. Eu não advogo para vizinho, família e parente. É foda. Nem pensar. É foda. Só dá BO. É foda. Vizinho é o pior. Vizinho, então você tá na piscina, meu processo. Ele não tem a menor sensibilidade de saber que aquele ali não é o momento de fazer esse tipo de pergunta. Não tem, cara. Entendeu? É uma coisa eu encontrar com o meu médico lá no Minas e mostrar pra ele, doutor, você podia dar uma olhadinha nesse exame meu aqui? O cara de sunga, entendeu? Sim. Mas as pessoas entendem que advogado é assim. Sim. Então, assim, eu evito ao máximo essa situação. Porque eu já testei e não dá certo. Não façam. Sim. Tá? Experiência própria. Tudo que eu falo é porque já foi testado, tá, gente? Então, nesse caso, se eu tivesse feito isso há 5 anos, hoje tava assim, eu tava nem sei aonde, cara. Então, Sim. Graças a Deus, hoje eu só atendo um tipo de cliente lá no escritório, que são os empresários, clientes de processo estratégico, que a gente tem os advogados lá de processo estratégico. E porque quer, atende porque quer. Sim, porque eu gosto. Sim, exato. Porque eu gosto. Então, por exemplo, você tá comprando agora um apartamento de 2 milhões de reais, né? Isso é uma realização pessoal, pra sua família, o caramba 4. Sim. Eu tenho certeza que você não foi olhar esse apartamento 7 da manhã e nem 11 horas da noite. Não, você foi à tarde com corretor e etc. Você pôde sair do escritório para ir olhar um apartamento. o escritório tá rodando. E o escritório rodando. Amanhã, você quer viajar, você quer ir lá pra casa do seu irmão lá em São Paulo. Pô, vou ficar 7 dias com meu irmão, vou ficar lá com a família e tal. Seu escritório vai continuar faturando, cara. Nós vamos pra Dubai. Nós vamos pra Dubai agora. Uma semana. O seu escritório vai continuar faturando enquanto você vai estar lá. E eu tô sempre monitorando, lógico, não é largar. Eu tô aqui com a plataforma do Google Ads no telefone, Google Analytics no telefone, e-mails, eu controlo tudo, lógico. Olha que legal. Google Ads, Google Analytics, DigiSaque, Gerencianet, são plataformas que tá na mão dele. E é um cara que fatura centenas de milhares de reais por mês com advocacia. Aí vem o Zé das Couves, doutor Zé das Couves, e fala, não, eu vou fazer mais uma pós agora, mais um MBA na FGV. Cara, você precisa entender Google Ads, Google Analytics, DigiSaque, Gerencianet. É isso que você precisa entender, velho. Me responde uma coisa, que dia que algum cliente perguntou aonde você formou? Nunca perguntaram. Não perguntam nem se eu sou advogado. É bem isso. Hoje em dia, cara, o que conta é a imagem que você tá vendendo, você tá entendendo? Então quando você abre uma call, você tá com um terno alinhado, tá com uma marcenaria no fundo, aí o cara joga seu nome no Google, acha lá a avaliação, 5 estrelas no Google, é isso que conta, cara. Google Meu Negócio, as fotos, depois que aí, você falou da importância do Google Meu Negócio, eu não tava nem aí pra Google Meu Negócio. Sim. Entendeu? Aí colocamos fotos, as minhas fotos do meu escritório lá, né, da fachada, lá dentro, tem mais de 2.000 visualizações por mês. Sim. Porque as pessoas que vão através do Google, ela faz um caminho. Sim. Ela olha o Google Meu Negócio, ela olha as fotos, olha o escritório é legal. Ela vê as avaliações. Ela vai no seu Instagram, ela vê a sua vida ali. Ela não vai só te contratando porque você conversou com ela bonito. Exatamente. Lógico, ali, o cliente do Google, ele é um cliente diferente do indicado. Porque ele ligou para você e para mais 3. Sim. Vai depender de como você passou a situação para ele, a segurança, aquela coisa toda. Aproveitando que você tá falando de Google, tem o imbecil do roteirista colocou uma pergunta aqui no podcast, que eu nem deveria fazer, mas vou fazer para você igual tá no roteiro. Google Ads, Fabão, vale a pena? Gente, vale demais a pena. Não deixe de fazer, tá? É escalável, tá? Você vai poder escalar. Independentemente da área, você acredita que independentemente, lógico, existem áreas que você consegue escalar mais do que outras. Mas é muito mais, às vezes, pela entrega do que pela prospecção. Exatamente. Entende? Né? Exatamente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Cara, você trabalha com inventários.
é muito mais complexo você fazer 100 inventários do que você fazer 100 revisionais. Sim. Porque você vai ter que ir em milhares de cartórios, Sim. etc., herdeiros, etc. Então, é da entrega do serviço, não é da prospecção. Exatamente. Né? É claro que existe alguma diferença, sim. Então, o cara tem muito mais gente procurando sobre revisional de juros do que gente procurando sobre, sei lá, aquisição de grandes empresas, fusão de grandes empresas, entendeu? Fusão. É muito mais difícil. Tem alguns, por exemplo, cara, o cara que toma decisão dentro do Carrefour, da Riachuelo, da Renner, ele não vai jogar no Google, olha, deixa eu achar um advogado aqui. Ele faz fusão. Exatamente. A gente tem que saber que existem alguns produtos que você não vai conseguir vender. Claro. Pô, eu quero vender uma assessoria pro Pão de Açúcar. Cara, você não vai conseguir vender uma assessoria pro Pão de Açúcar fazendo um anúncio no Google. Só que as pessoas precisam entender que existe um mercado de varejo. Né? Existe um mercado focado no CPF e no pequeno médio empresário. Isso, e esse é cara o pequeno médio. O pequeno e médio empresário, é que tá faltando advogado. Exato. Advogado que dê atenção. Não é virar babá do cliente, não. Exato. É uma experiência do cliente boa. E mais, né? Muitas vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza, você tem centenas de empresários lá dentro que você nem conversa com os caras. Quem conversa é seu time. Sim. Porque você treinou um time pra isso. Aqui no meu celular particular, eu devo ter mais ou menos, no máximo, uns 10 clientes que têm meu telefone. Que são bem estratégicos. Mas são aqueles clientes também que têm... muita grana. E se ele vai me ligar, é porque é algo urgente. Ele não vai querer saber o movimento, a ação do processo dele contra tal empresa. Sim. Ele não vai ligar pra mim pra isso. Sim. Pra isso, a secretária dele fala com a minha lá do operacional lá e ele passa o andamento. Ele quer conversar sobre alguma coisa específica. Sim. Então ele precisa de um pouco mais de atenção, dependendo do cliente. Sim. Né? Mas são poucos, porque senão também você não vive. Sim. Né? Vamos falar de números. Você tem 150 chamados por dia. Você converte mais ou menos o que disso aí? De 10 a 15%, mais ou menos. Então a gente dá tá uns falando 15... de 15 a 20 contratos todo dia. Em média, vamos pegar uma média, porque tem um período do mês que é muito bom, Sim. né? Até do ano, né? Do ano também, mas o mês, ele varia um pouco, no meio do mês é muito bom, quando chega no final do mês cai um pouco, Sim. tá? Mas assim, é uma média de 12 a 15 por dia. O que você tá faturando por mês? Brutão, assim, no escritório? Só de contratos novos? Contratos novos, parceria, tudo que você faz. Chega a 500 mil, mais ou menos. 500 mil reais por mês de faturamento num escritório vendendo serviço com uma margem absurda, Google Ads. Isso. O cara que veio do Google Ads. Aí você pergunta pro Fábio, cara, você tem um escritório de professor da UFMG, doutorado do caralho? Não tem. Você tem um cara que trabalha pra você, que é um captador de praça? Você não tem. Ele tá na internet. Exatamente. Você faz isso tudo pela internet, cara. É uma coisa louca isso. E você controla o horário que as pessoas vão te ligar, que vão entrar em contato com o escritório, né? Porque você coloca lá a sua campanha no horário que você quer. Sim. Entendeu? Só que você tem que começar pequeno. Se você é pequeno, porque as dores que vêm no meu celular das pessoas que estão começando, mas sou só eu faço prazo. Então, comece pequeno, porque daqui a pouco vai sobrar uma grana, você contrata uma pessoa para te ajudar. Exato. Daqui a pouco, se você trabalha em casa, porque, mas eu sou de uma cidade do interior, do sei da onde... Não interessa onde você tá. Sim. O cliente não me pergunta. 99% dos clientes não perguntam de onde a gente é. Sim. Da onde vocês são? Não pergunta. Sim. Só quer saber o resultado, só quer saber isso, o contrato, a confiança, aquela coisa toda. Sim. Né? E hoje, outra coisa que ajudou demais, esse negócio de assinatura eletrônica que você apresentou lá na turma 1. ZapSign. Hoje... Antigamente, gente, olha pra você ver. Você mandava o contrato pro cara escanear, imprimir, o contrato em PDF, o cara não tinha impressora na casa dele, ele tinha que ir na Lan House, imprimir, assinar, aí vinha aquele e-mail da Lan House, que a gente nem sabia de quem era, aí tinha que ficar abrindo aqueles e-mail doido. O cara, às vezes, largava a mão de tanta preguiça, né, Lan? Hoje, a média de assinatura de contrato, eu tava analisando isso ontem no ZapSign, é de 30 minutos. Pum. O cara recebeu, ele já recebeu, dá uma passa o olho e tal. A média é 30 minutos para ele assinar o contrato. Sim. E dali já vai para uma pista de rolamento ali de... Para um Fordismo. Isso, exatamente. Igual fazer um carro. Porque é o que a gente estava conversando com o Avelar no grupo esses dias, negócio de escalar. Porque o segredo, né? A gente estava conversando especificamente sobre uma situação, né? O segredo não é você vender a sua hora. É saber comprar a hora dos outros. Exato. Eu postei isso esses dias no Instagram. O cara postou lá assim, porque, cara, tem
putaria de uma cambada de guru que não advoga, e aí o cara perde o dia inteiro desenvolvendo uma fórmula mágica para você calcular a sua hora. Então eu recebo direto, vem na minha caixinha de pergunta, Saf, fiz o cálculo aqui do fulano e a minha hora tá dando 250,70. Falei, cara, de onde você tirou os 70 centavos aí? R$250,70. Aí você vai ver, eu falo, cara, peraí, você não vai ficar rico assim, vendendo a sua hora mais caro. Você pode vender sua hora por 50 mil. Cara, eu cobrava, a última turma de mentoria individual, eu cobrei R$15 mil, tá? Pra fazer 4 encontros. Então minha hora tava dando mais ou menos uns R$4 mil. Eu não faço mais isso. Por quê? Porque não é quanto você vende a sua hora, é quanto você compra a hora do outro. Exatamente. Mais barata e vende essa hora do outro mais cara. Exatamente. Entende? Então você compra a hora do funcionário barato e vende pro seu cliente final essa hora mais cara. Porque é esse funcionário que vai entregar esse serviço. E aí, nessa margem, você tá o lucro. Exatamente. Mas a dificuldade dos advogados hoje que eu vejo, eles são muito centralizadores. Ah, mas eu gosto de revisar todas as peças. É o meu nome que tá na petição. Cara, então você não serve pra advocacia atual. Exato. Se você tá lá, se você quer fazer uma advocacia artesanal, né, Lan? Se o Lana quiser... tem no timbrado dele. Advocacia acho que já tirou, né? Artesanal. Deve ter tirado uma hora dessa. Se você quiser fazer uma advocacia desse jeito, você vai ser advogado? Vai. Mas você vai ganhar dinheiro, muito dinheiro? Não vai. Não Hoje vai. em dia não vai mais. A não ser que você advogue para grandes empresas na área tributária. Né? Aí é outra questão. Nós estamos falando do ser humano comum, nós. Sim. Né? Do ser humano comum. Sim, que não é casado com a filha do cara que é dono da puta. Que então que o pai não é advogado, já tem um escritório grande há muitos anos, que já tem um... né? Isso vai. Então, nesse caso aí, essa situação tem que ser escalável. Sim. Você tem que saber escalar. Se você não souber escalar, você não vai conseguir ganhar dinheiro. Sim. Porque você não vai ter tempo para pensar em outras coisas, estratégias para o seu escritório. Sim. Entendeu? Sim. Você analisar as métricas do Google Ads, você analisar as métricas do Analytics, você conversar com o gestor de tráfego, você ter novas ideias para novas postagens, para você fazer o comercial. Por exemplo, você ter tempo de fazer reunião, esse contrato que nós fechamos aí dessa empresa que tomou uma multa de 8 milhões, nós fizemos uma... Quantas reuniões você fez? Duas de 2 horas. E você cobrou alguma coisa pela reunião? Não, você tá doido. Outro erro do advogado. O advogado acha que, se eu não cobrar consulta, eu não tô valorizando o meu tempo. Cara, nós estamos com um exemplo aqui. O Fábio fez 2 consultas, entre aspas, sem cobrar, 2 reuniões no Zoom e etc. E fechou um contrato de mais de 100 mil reais, cara. Entende? Então a gente tem que esquecer o que a academia ensina e ver que o mercado, o empreendedorismo, é outra coisa. Sim, é totalmente diferente. Sim. Né? Então você não pode fazer isso. Você não pode impedir o cliente. Você acha que o cliente vai... Você vai cobrar o quê? 50 reais? 300 contos. Aí você vai cobrar 50 reais. Pô, um advogado vai me cobrar 50 reais? Puta, deve ser uma merda. Sim. Agora, você vai cobrar 500? O cara vai falar assim, chego lá, o cara vai falar um monte de besteira pra mim. Entendeu? Eu pedi 500 reais. Sim. Eu costumo fazer uma analogia com a oficina, tá? Então vamos supor que seu carro saindo daqui, Fabão, seu Volvo XC60 híbrido 2021, começa a fazer um barulho na pastilha de freio. Aí beleza, você fala, pô, meu carro tá fazendo barulho, o que eu vou fazer? Vou levar lá na Volvo. Então você chega lá na Volvo e fala, cara, meu carro tá fazendo barulho, dá uma olhada pra mim. Aí imagina só, o gerente lá, o consultor vira pra você e fala, olha, Fábio, eu posso até dar uma olhada, mas pra eu poder dar uma olhada e te passar um orçamento, eu vou te cobrar aqui 500 reais. Você vai virar e vai falar, querido, eu tô querendo contratar o serviço de vocês, eu só preciso saber qual serviço. Eu não entendo. Eu só preciso que você me diga qual serviço. Agora, pra me dizer qual serviço, você vai me cobrar? É essa analogia que eu faço. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, eu não acredito que o advogado não deva cobrar a consulta, eu acredito que ele não deve fazer a consulta. Ele deve fazer um atendimento. Isso. Entender, diagnosticar. Pô, quanto que é essa multa aqui que você tomou na receita? De que é? É disso, é daquilo? Deixa eu entender como é que funciona a estruturação societária, tal, assim, assado. Beleza, tá aqui a proposta, ó, pum. Pronto. Se ele não fechar, eu penso dessa maneira, se ele não fechar, de duas uma, ou ele preferiu alguém mais barato, que a gente não faz leilão. E faz parte da vida. Entendeu? Aí ele tá procurando preço, ele não tá procurando qualidade. Não é o seu público-alvo.
Então, não vou leiloar, porque existe essa situação. Sim. De, mas o advogado que eu conversei aqui, você está cobrando X, ele cobra 2 vezes menos. Sim. Olha, infelizmente, não tem como ficar fazendo leilão. Eu não vou chegar ao preço dele, porque eu tenho uma estrutura. Uhum. Se você quiser, amanhã, se eu colocar R$500 aqui, uma revisional aqui, vai fazer fila aqui. Sim. Mas eu mudo o nome e número lá e mando e distribuir. Sim. Mas eu tenho um setor de acordo com pessoas que conversam com o banco, negociando sua dívida com o banco o dia inteiro. Sim. Eu tenho os advogados especialistas na área bancária. Então é toda uma estrutura, né? Você precisa sustentar isso. Sustentar. Agora, tem uns advogados que cobram R$500. Você imagina se ele fecha 10 por dia. Exato. Ou 10 por semana. Exato. Vai dar 5 mil por semana e 20 mil por mês. Pra ele tá ótimo. Sim. Ele não tem custo nenhum. Sim. Só que ele vai jogar seu processo lá e no final vai botar a culpa no juiz. Sim. Sim. Infelizmente o juiz julgou improcedente. E não vai te dar suporte ao longo da jornada. Sim. Então a raiva que você vai passar, às vezes, de mandar mensagem pro seu advogado e ele não te responder, já pagou aquela diferença ali. Sim, exatamente. Então é isso que a gente tenta mostrar. E já aconteceu de cliente conversar comigo, contratar o outro advogado mais barato, E depois voltar. Isso acontece direto comigo. Com o processo em andamento, porque o advogado não tá dando conta. Isso acontece direto comigo. Ou a petição ficou uma merda, o cara não gostou, ou o advogado não responde mais. É o mais comum. Ou o banco não tá querendo fazer acordo de jeito nenhum, porque o cara não é da área. Sim. Né? Porque você falar que é da área, inclusive, por exemplo, eu tenho campanha de concurso rodando, e quem faz a SAF Araújo é que faz todo o fechamento, o processo e tudo. Eu não sou especialista da área de concurso, então eu tenho uma parceria com a SAF Araújo para os meus clientes de concurso. Sim. Eu não sou um concorrente seu. Exato. Tem Não, cliente nós para estamos todo de mão mundo. dada. Nós estamos de mão dada. Entendeu? Assim. Eu tenho parceria com Lana, eu tenho parceria com Fred, eu tenho parceria com todo mundo. Sim. Entendeu? Sim. Que é confiável e que me traz resultado. E hoje as parcerias representam quantos por cento do seu faturamento? Praticamente 30%. 30% do seu faturamento vem de parceria. Então, nós estamos dizendo aqui, gente, que se ele não tivesse a parceria, ele faturaria mais ou menos um pouco acima da metade do que ele fatura hoje. Exatamente. Né? Então, é interessante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas... E eu sou um cara que tinha essa visão, viu, Fabão? Você mudou muito minha cabeça pra isso. Eu tinha a visão de, não vale tanto a pena a parceria, vou ter que dividir metade, não sei o que, etc. Só que quando você pulveriza isso... Isso. E sobretudo, foi o que a gente conversou aquele dia que eu falei... Numa call, eu falei com o Fábio, falei, Fábio, será que não é melhor você contratar pessoas e tal? Ele falou, cara, eu não tô afim da encheção de saco. Eu não tô afim de treinar um cara, de fazer um novo setor no meu escritório, de fazer um novo workflow. Aqui já tá tudo redondinho no bancário. Exatamente. Eu não tô afim de trazer um cara aqui pra cuidar de PAD, de OAB, e ter que ir lá na OAB, e volta e vai, não sei o que, e junta Eu não tô afim. Então você consegue ainda, além de tudo, né, dirimir esses riscos ainda, você consegue polvilhar esses riscos. Você não tem preocupação de advogado que perdeu o prazo, de advogado, se estou te controlando, você fez isso, você protocolizou e não sei o quê. E outra coisa, você conversa, como é que você vai conversar com um advogado uma coisa que você não entende? Exato. Entendeu? Exato. Eu vou conversar, por exemplo, com a Thalita sobre questão tributária. Eu vou ficar olhando para ela igual idiota. Exato. Com a Pâmela sobre questão de conselho de ética. Sim. Entendeu? Com o Fred, previdenciário. Eu não sei nem o que é previdenciário, não sei nem o que é CTPS. Sim. Trabalhista, por exemplo, que é o Túlio. Eu não sei nem o que é, sabe? Não sei nem onde é o X-Trabalho. Sim. Então não vou conversar com a área trabalhista do escritório. Como é que eu vou controlar uma coisa que eu não sei? Sim. E Fabão, seguinte, cara, você é um cara que fatura mais do que eu, tô colocando um concorrente aqui, gente, no SAFcast, tá? O concorrente por quê? Porque você tá com uma mentoria agora, um projeto de ensinar pros advogados a fazer o que você faz, Sim. né? Conta pra gente, quais que são os 3 pilares dessa mentoria, né? O nome da mentoria é Tríade Jurídico Digital, qual que são os 3 pilares e por que você definiu abrir esse novo projeto? Muita gente te pediu, o que foi que aconteceu? Então, tudo começou assim, porque eu sou muito aberto, né? Meu sócio fala que eu faço amizade muito fácil. Às vezes o cliente ia ao escritório, ele falava que eu virava amigo, o cliente me chamava para ir fazer churrasco na casa dele, não sei o quê. Aí ele falava assim, nossa, cara, como é que você consegue ser assim? Eu não consigo ser assim, não. Eu falei, cara, é o meu jeito. Sim. Então, as pessoas, eu acho que eu passo isso para as pessoas, porque muita gente, né, vem me procurar, mesmo no Instagram, às vezes eu até posto lá, né, perguntando sobre dicas, sobre isso, como é que faz isso, como é que escala, quanto que coloca no Google, como é que ele começa, como é que faz isso. Qual palavra que negativa? Como que faz, qual negativa, se positiva. Então, ao invés de ajudar individualmente cada um, que não vai ser uma coisa boa,
Nós resolvemos montar essa mentoria, onde a gente vai mostrar como que, lá do início da plataforma, como você cadastra na plataforma, no Google Meu Negócio, você saber montar a campanha. Não é um curso de gestão de tráfego. Você não vai ser um gestor de tráfego. Sim. Mas você vai entender, ler as métricas para conversar com o seu gestor de tráfego. Para depois você contratar a SAF Marketing e saber conversar e entender o que o gestor está te falando. Sim. Né? Sim. Porque senão ele vai falar um monte de coisa para você vai ficar assim... Sim. E... SAF Marketing, gente, patrocinadora do nosso podcast. Exatamente. Se você é advogado, não tem tempo para fazer suas campanhas de tráfego, não quer ter encheção de saco para fazer seu conteúdo, enfim, cara, chama a SAF Marketing lá, o link tá aqui na descrição, que eles vão te ajudar. Então, aí nesse caso, eu resolvi montar para quê? Pro advogado saber tudo do começo. Google Ads, a gestão do como contratar o cliente que vem do Google, porque ele é diferente de um cliente normal. Os anseios são outros. Isso, o modo de abordar, porque ele tá ali, você é um dos 4 dali que ele tá ligando. Sim. Ele ligou para mais 3 e você é o último, ele ligou para você primeiro, ele vai ligar para mais 3. Sim. Então você tem que passar, mas então existe toda uma metodologia para isso. Sim. Tá? Para você, inclusive, treinar o seu comercial, porque a ideia é você, por exemplo, tá aqui, nós estamos aqui desde 9h30 mais ou menos. E o pau tá quebrando. Eu não tô preocupado com o escritório tá lá acontecendo. Sim. Entendeu? Porque eu criei uma metodologia de rotinas, de abordagem do cliente, onde eu vou ensinar isso tudo lá. E o advogado tem que saber como funciona a plataforma, para poder até chegar nessa fase e ensinar o pessoal do comercial, tá? E depois também saber como fazer as copies. Sim. Porque às vezes no início você não vai ter um gestor, você mesmo vai fazer. Você mesmo vai ter que fazer o anúncio. No começo, às vezes, não é difícil, Sim. tá? Não é difícil você fazer. Lógico, vai chegar um tempo que eu poderia fazer minhas campanhas, eu poderia. Mas só que pagar, gente, seu tempo é mais caro. Eu vou ficar lá, não sei quantas horas, olhando, mudando isso. Eu prefiro deixar com o responsável. Sim. Eu vou fazer outras coisas, eu vou estar aqui, eu vou chegar 2 horas, tem uma reunião, 3 horas tem outra. Então, assim, eu vou ter tempo para outras coisas. Ou para levar sua filha no balé, se você quiser. Sim, hoje exatamente. eu quero levar minha filha no balé, quero levar minha filha pra cortar cabelo. Esse dia você me ligou ou coisa parecida, eu falei, agora não dá que eu tô no oftalmologista com a Gabi. Sim. Era, sei lá, 10 horas da manhã. Sim. Então, assim, coisas que eu não podia fazer antigamente, que hoje me dou prazer de fazer. E a outra coisa, muita gente me pergunta se você deve colocar a questão do seu nome, a sua cara no escritório, né? Eu vou mostrar lá que você pode ter um escritório humanizado sem precisar colocar a sua cara. Exato. Porque fazendo uma parada institucional. A pessoa chega lá, ela não chega querendo, eu queria falar com o Dr. Fábio. Ela chega lá querendo no escritório. Entendeu? Sim. Ela pode conversar com o João, com o Paulo, com o Pedro, que ela tá na mesma. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa liberdade você tem que ter. Porque senão você vai ter que, não, eu só quero o doutor fulano. Sim. Então, vira escravo. Você vai ficar sentado lá o dia inteiro, porque você tem que atender todo mundo. Entendeu? É isso aí. E sobre parceria, você vai passar na mentoria também? Parceria. Porque, cara, eu acredito assim, o grande ouro, Fábio, você tem um ouro de fazer parceria, você tem um dom, cara. E assim, você vê, eu com esse resultado que eu tenho, que é menor do que o seu, tá? Eu não faço parceria. E você faz parceria e potencializa isso muito, cara. Sim. Então, se nós estamos falando de 500 mil, nós estamos falando de 150 mil reais de parceria por mês. Sim. Você vai passar isso na mentoria a fundo, desde o zero, pro cara que não tem nenhuma parceria? Como que você instrumentaliza essa parceria? Como que você escolhe o parceiro? Tudo. Como que faz, como que remunera o comercial, né? Como que eu faço para remunerar o comercial, para deixar a pessoa engajada em fechar contrato, né? Reforçando, sem mentir para o cliente. Exato. Isso é a primeira coisa que tem que ter na cabeça das pessoas. Sim. Porque às vezes você passa pro seu comercial só fechar contrato. Fechar contrato da maneira correta, para te evitar problema. Sim. Não adianta mentir, isso cria problema. Então, tem uma metodologia para isso. Sim. Porque senão o seu nome vai pro Reclame Aqui, ele vai pro Google Meu Negócio te detonando. Vai. Lógico, gente, todo Google Meu Negócio tem um ou outro mais bobo. Uma mala. Né? Às vezes é até gente, concorrente seu, fake, que vai lá e faz uma sacanagem, fala mal de você e tal. Existe uma ou outra reclamação. Se nem Deus agradou todo mundo, imagina a nossa. Exato. Né? Então sempre vai ter um ou outro lá que vai reclamar de alguma coisa. Mas eu vou ensinar isso tudo, como
você gerir isso tudo, deixar as pessoas engajadas. Eu tenho certeza que as pessoas do meu comercial, isso foi uma das coisas até que você mudou na minha cabeça, porque eu nunca imaginei que eu pudesse faturar um valor desse, né? Você imagina se tivesse com 10% hoje cada secretário Você entendeu? do comercial? Não dá. Então, nesse caso, existem certas coisas que você tem que colocar para ver no futuro. Olha, mas se isso acontecer, isso eu aprendi com você na mentoria. Sim. Tá, mas se daqui tanto tempo tiver assim, então isso tudo eu vou colocar lá, como que eu faço isso hoje para deixar as pessoas engajadas. Eu tenho certeza que nenhuma das pessoas que trabalham lá, elas querem sair. Sim, porque estão felizes. Eu costumo dizer o seguinte, para toda panela tem uma tampa. Não é todo mundo que quer ser dono, gente. Exatamente. Não é todo mundo que quer ser dono, entende? Tem pessoas que não querem ser donas, elas querem ter uma estabilidade, quer trabalhar num ambiente amistoso, quer saber que ela pode chegar no Fábio amanhã e falar, Fábio, tô precisando de 2 dias aqui, eu posso recuperar no sábado e no domingo? Eu vou vender mais hoje e tal. É um ambiente de trabalho, né? Não é sempre... Sim. E pra mim, por exemplo, as meninas lá, às vezes querem vender as férias. Eu compro as férias delas. Sim. Entendeu? Sim. Sem problema nenhum, porque pra mim interessa e pra ela também. Porque ela quer vender mais, porque ela vai ganhar mais e o escritório vai ganhar mais. Sim. Então ela corre atrás eu vou ensinar essa situação também, das próprias meninas se interessarem em cobrar os inadimplentes, né? Sim, porque ela no seu escritório só recebe em cima do que... Ela só recebe do dinheiro que entra, ela não Sim. recebe só o valor do contrato fechado. Sim. É do boleto pago. Sim. Então ela se interessa pra quem ela vende, por quanto ela vende, como que ela divide. Sim. Ela não faz coisa irresponsável só pra fechar o contrato. Sim. Ela se interessa. Então elas estão totalmente engajadas nisso. Sim. Em todo o escritório, elas se preocupam se o jurídico tá indo bem, porque como elas venderam, o seu João lá da Paraíba vai perguntar, mas o que aconteceu com o meu processo? Aí foi a fulano que vendeu pra ele. Sim. Vai questionar, Sim. entendeu? Sim. Todas são formadas em direito. E todo esse pacotão você vai entregar na mentoria pro cara? Tudo eu vou entregar, vou explicar tudo. Como que, eu tô começando meu escritório agora, então você vai ter todo um caminho a seguir, basta você aplicar. Que vai ter resultado. É só você executar. Sim. Você não vai ter que testar as coisas. Sim. Obviamente, né? Você vai adequar a sua realidade. Né? É óbvio. Mas você vai pegar aquele caminho ali e você vai só seguindo o passo a passo. Exatamente. O que eu tive que fazer durante muito tempo, tomando alguma cabeçada, alguma coisa, isso não vai acontecer. De bandeja pro cara. Entendeu? É o que eu disse, se eu tivesse conhecido... Apesar que lá você andava de golzinho, né? Que ano? Fumava. 2017? Eu andava de golzinho, fumava. Não, eu tinha um i30. Em 2017 eu tinha um i30 daqueles fuleiro. Não, mas era fuleiro, pô. 2012, o i30. Nós tava em 2017. Já tinha uns 5 anos, uns 60 mil carros rodados, dando problema, o câmbio 4 marchas. Nossa. Sabe aquele câmbio automático 4 marchas? Fumava cigarro de palha. Isso. Tava mais gordo do que eu tô hoje. Hoje eu tô gordinho, que eu já engordei um pouco de novo, que dinheiro é foda, gente. Você quer comer em lugar bom e tal. Mas eu era bem mais gordão, era balado, jogos jurídicos. Jogos jurídicos. Entendeu? Assim, mas eu acho que assim, nada acontece por acaso. Sim. Tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora. Eu saí do escritório, as coisas acontecerem, a pandemia, isso ajudou demais, principalmente você advogar em vários estados. Pra nós foi essencial, as pessoas entenderem e ficar... Hoje, cliente de Belo Horizonte... Não quer ir lá? Não quer ir lá. Eu não quero ir nos lugares, velho. Eu não quero ir. Esses dias um cara veio me oferecer um negócio, ele queria marcar um horário. Eu falei assim, não dá pra fazer uma call, não? É mais prático. Entendeu? Nem eu quero ir nos lugares mais. Sim, é isso mesmo. E Fabão, pra gente ir encaminhando pro final, cara, o que você diz pra turma que tá começando? Primeiro, fala como que eles te encontram na rede social pra poder fazer sua mentoria. Seu Instagram é qual? Vou colocar aqui na descrição também. @FábioJR30. FábioJR30. Então isso, segue o Fábio lá. É só clicar no link da bio lá, que já vai ter. Dia 7, sua mentoria tá aberta, as inscrições. Isso, a pré-inscrição já tá aberta. Pré-inscrição já tá aberta. Agora, dia 7 de abril, você vai ter a oportunidade de entrar pra dentro da mentoria dessa fera aqui, né? E, cara, me diz o seguinte, vamos lá, pra gente encerrar. As aulas começam dia 26 de abril. Dia 26 de abril de 2022, porque às vezes alguém tá assistindo esse podcast aqui em 2040, né? Vai saber. O que você diz pra galera que tá começando, cara? E assim, entenda começando como o cara que tá no off e quer vir pro online, ou o cara que acabou de formar e quer começar já no online. O que você diz pra essa galera que tá começando? Qual que é a maior dica que você pode deixar pra elas? A primeira coisa, antes de contratar, alugar uma sala, antes de gastar dinheiro com uma sala, alguma coisa, comece. Nem que seja no quarto da sua casa dos seus pais.
Comece Exato. no digital. Exato. Você fazendo as peças, você fazendo as coisas, faça a mentoria, você vai saber como fazer isso tudo. Sim. Você vai começar já à frente de muita gente, porque muita gente não sabe como fazer isso. Então, invista em marketing digital. Se você não está hoje na rede social, hoje, gente, vocês têm que entender, existe mais de 1 milhão de buscas na internet por dia atrás de advogado no Brasil todo. Uhum. Em todas as áreas. Então, se vocês não estiverem lá, como é que o cliente vai saber que você existe? Não tem como. Exato, não tem como. Impossível. É impossível. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu falo, esqueça a sala. Esse negócio não existe mais, tá? Se for atender, vai no coworking, vai na sala da OAB, se for presencial. Sim, sim. Entendeu? No começo, pega o seu dinheiro que você ia pagar aluguel, condomínio, energia elétrica, internet, não sei o quê, de uma sala, e coloca em tráfego. Sim. Contrata um gestor, contrata a SAF Marketing, entendeu? Sim. Pega esse dinheiro e verte para isso. Você está plantando para colher. Sim. Ontem, por exemplo, eu não sei se você viu lá o Luiz Sampaio, que inclusive eu levei ele para mentoria. Ele, consumo. Eu falava para ele não acreditava em mim. Ele não acreditava. Ele falava assim, cara... porque ele é meu amigo, ele falava essas prosas fiadas aí de internet. Guru de internet. Guru de internet. Marketing digital. Prosa, não. Érico Rocha. Ele falou assim, ó. Gente, o ano passado, em março de 2021, eu vi isso, Fábio. Eu fechei 2 contratos no êxito. Eu vi isso. Hoje ele fez 25 mil, alguma coisa assim. 25 mil de propositura. Pra ele, né, claro, gente? Né? O cara tá sozinho, tá começando de casa. De casa. Entendeu? Então imagina você, advogado, e tá dentro da sua casa, você fazer 25 mil. Começando, você tá entendendo? Com praticamente 0 de custo. Não. Entendeu? Então, pra ele, pra você que tá começando, imagina hoje você tá aí, faz um processinho ali da vizinha, de não sei quem, de repente começa a vir cliente do Brasil inteiro conversar com você, você fecha 25 mil reais no mês, você pega 5 mil e mete no Google. Vai fazer 30 no outro mês, 40, você 60. Você tá entendendo? E aí a rola Daqui a pouco você contrata... Por exemplo, uma coisa que eu sei que você não gosta muito, mas eu hoje tenho advogados, a maioria dos meus advogados são offline. Eu tenho advogado que mora no interior de Minas, Poços de Caldas, Campinas, Mirassol, Casa Branca. Eu tenho vários advogados que trabalham home office. Sim. Então você não precisa ter um escritório, você contrata alguém que trabalha em casa. Sim. Tem todo modelo de todo formato de negócio. Entendeu? Então você não precisa, agora eu vou precisar de alguém, vou ter que ter uma sala. Não. Continua mais um pouco até você ter uma estrutura boa de grana para você ter uma sala. Sim. Entendeu? Sim. Mas aí, isso vai com o tempo. Aposta que não tem como dar errado. Sim. Invista. Deixa de abar, deixa de viajar, faz alguma coisa em prol do seu futuro. Porque senão, não dá certo. E é isso, Fabão, cara. Sou seu fã, você já sabe disso, tá? Você é meu cliente blackzaço, meu cliente em tudo. E não sou seu fã por isso só não, cara. Sou seu fã pela pessoa que você é, enfim. Meu amigo, vai no meu casamento. Olha, o spoiler, gente. Todo mundo da fraternidade vai ouvir isso. Vai falar, putz, eu não recebi o convite, não vou renovar. Mas o Fabão vai no casamento, porque até às vezes desde a turma 1 e tal. E é nosso parceiro de negócio também. Recebeu o convite lá ontem, né? Recebi, sensacional. Show de bola. Tô dentro. Cara, e ó, fico muito feliz com toda a evolução que você tá tendo na sua vida. E não só de grana, mas de tudo, cara. Sua família, enfim, seus filhos crescendo, você ia mudando pra um bairro top, um carro que você sempre quis andar. Isso aí é merecimento, cara, sabe? É transbordando na sua vida o que você transborda na vida dos seus clientes, seus colaboradores. Então, parabéns pelos seus resultados e obrigado por ter vindo aqui abrir isso com a gente, cara. Eu que te agradeço, cara. Tamo junto, tenho certeza que sua mentoria vai ser só sucesso. Obrigadão. Valeu. Abraço. E tamo junto, e é só o começo. Valeu, turma.